Oi, Coquineo. Hoje é sábado, para mim aqui, né? Enfim, para você vai ser outro dia. Mas aqui é sábado, nosso primeiro dia de frio do ano, e eu tô com vizinhos bêbados berrando aqui do lado. Espero que não entre o som aí. Vamos estudar um pouquinho. Opa, errei de slide aí, não é esse slide aí. Calma, calma. Aí sim! Esse é o slide que a gente vai estudar. Eles estão derrubando aqui, meu vizinho tá derrubando para ele. Liberalismo e nacionalismo. Revolução de 1830 e 1848. Meu povo, nós vamos agora ter que ter um papinho antes. O século XIX não é um século simples de se aprender, tá? Nós temos muitos eventos acontecendo. E daí, se a gente fosse a ficar decorando datinhas, nomezinhos, fasezinhas políticas de cada país, a gente vai se perder. Por isso que mais importante do que tudo, do que a gente ficar aí falando de datinha isso, reizinho aquilo, mais importante de tudo é nós entendemos o contexto. Sabemos olhar para a nossa Europa do século XIX, a gente vê o que está acontecendo nessa situação, quem são os personagens que estão interagindo nesse contexto, para que a gente possa entender o porquê dos eventos. Então, procure quem e por quê. Tá? Não fica se atendo ao nome de reis, porque são muitos dados, são muitos detalhezinhos. As revoluções de 30 e 48 costumam ser daquelas matérias onde os alunos eles passam adiante sem lembrar de nada. Isso aqui as pessoas elas estudam durante o ensino médio, estudam no ensino fundamental também. Muita gente estuda no terceirão e passa adiante sem lembrar um pingo disso aqui. Do que se trata? Justamente por causa disso, porque eles cometem um erro de querer ficar lembrando de datas e nomes de reis e ficar tentando ver, tentando fotografar mentalmente essa sequência, coisa que não serve para nada. Nós temos que olhar para o contexto. Onde é que nós estamos? Estamos numa era onde a nossa Europa acabou de consolidar a sua revolução industrial. E daí nós temos um novo contexto, um novo universo, digamos assim, uma nova forma, né, de organização dessa nossa sociedade. Com a expansão dessa revolução industrial, que agora ela está produzindo novas tecnologias e produtos de consumo para tudo que é lado, rádio, máquina fotográfica, cinema, etc, 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 né? Nós temos aqui o surgimento de grandes indústrias, por isso grandes cidades, que daí agora nós temos uma grande aglomeração de pessoas e pessoas que pertencem a uma nova configuração social que é diferente daquilo que nós tínhamos antes. Antes a gente tinha o quê? Rei absolutista, o burguês mercantil, o servo, tá? Enfim. Agora nós temos o que essencialmente na cidade grande? Nós temos a burguesia que é dona de indústrias, nós temos uma imensa massa de operários que são muito pobres, que moram em cortiços, em bairros operários, tá? E justamente por isso que nós temos também uma nova forma de conflitos de interesses, onde cada uma dessas categorias vai desenvolver uma visão de mundo. Por isso que essa aula é tão importante. O século XIX é necessário que a gente entenda o século XIX. Porque é no século XIX que estão as raízes das ideologias que estão em voga hoje, da qual as pessoas hoje que gostam de brincar de ciência política ficam jogando um na cara do outro. Ah, comunistinha isso, capitalistinha aquilo ali, e a imensa maioria das pessoas falando essa montoeira de besteiras para a nossa azia, entendeu? E principalmente conduzindo tudo dessa maneira tão estúpida, agindo de forma tão agressiva para falar asneira, tá? Então a gente tem que cuidar com isso. Essas ideologias, elas surgiram no século XIX, dentro desse universo que você está vendo, tá? O universo urbano, né? Num processo de consolidação da industrialização. Daí, desses protestos trabalhistas, a gente vai ter então, né, o surgimento então das primeiras greves, as primeiras revoltas, e nós teremos duas revoluções, que são as maiores que vão explodir nesse momento, que é o que a gente vai tentar entender, tá? Por último, a gente não pode esquecer, isso aqui também a gente tem que colocar no campo ideológico, o nacionalismo, que foi aquela grande ideia lançada por Napoleão Bonaparte, de que a bandeira, o hino nacional, a nação, o seu pertencimento tem que estar acima de tudo, acima das diferenças de classe, etc., e a prática do imperialismo também. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Quando nós pensamos aqui, só para a gente fortalecer um pouco mais a ideia, Londres do nosso século XIX, né? Agora com esse trânsito aqui, ó, essa imensa fila de carroça de um lado para o outro, tudo, né? Tudo produzido em fábricas, isso. Um lado de fora aqui tem menos fotografias à disposição, porque não se fotografa muito gente pobre, né? Os cortiços, os bairros operários, com lixo acumulado, pessoas miseráveis.
menores abandonados, proliferação de epidemias, né? Enfim. Tá? Aqui alguns vendedores ambulantes aqui, bem pobres, não muito felizes, né? Quando a gente pensa em Paris também está num franco processo de industrialização. Olha a nossa Belle Époque francesa, aqui mais ainda nessa coisa do desfile, da ostentação, tudo, né? Os caras construindo a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, a título de conhecimentos gerais, né? A Torre Eiffel era uma torre que ela tinha vários propósitos generalizados. O principal de todos eles era indicar que ali embaixo aconteceria uma das feiras universais de ciências, né? Onde no século XIX a gente teve várias dessas feiras universais, onde as pessoas visitavam para conhecer as novas invenções, a lâmpada elétrica, o rádio, a eletricidade, assim vai. E daí isso aqui ia indicar que ali embaixo ia acontecer. Mas acabou virando um símbolo de ostentação. Justamente porque os franceses pensavam em montar esse negócio, assim que passasse a feira, eles pensavam em desmontar esse negócio. Tá? Então veja que nós temos um homem europeu que está muito autoconfiante de si, né? A ponto dele achar, eu posso usar a ciência para construir a maior torre do mundo e chegar no céu, e eu posso montar e desmontar a hora que eu quiser, entendeu? Tá? É justamente esse eurocentrismo, essa autoconfiança que os europeus estão vivendo. Olha aqui a nossa França do século XIX, né? Também num grande processo de industrialização, não é tão pesado que nem em Londres, né? Mas também é, tá? E aqui a nossa Praça da Bastilha, o grande símbolo da liberdade, desde a derrocada do absolutismo, a Bastilha, que era aquele castelo que ficava aqui, que servia de calabouço e paiol de armas do rei, ele foi todo demolido e agora ficou somente aqui já esse monumento, essa coluna com o anjinho dando pinotinho para sair voando ali, né? Aquela primeira corridinha, tá? Para sair voando ali em cima, tá bom? Muito bem, vamos olhar aqui agora de um modo geral. Na França, após Napoleão Bonaparte, o que foi que aconteceu? Napoleão perde a Batalha de Waterloo e agora aparecem quem? Aparecem os nossos austríacos que vão reunir todos os absolutistas da Europa no Congresso de Viena, tá? Capital da Áustria. Lá em Viena, os nossos Habsburgo vão tentar restaurar as monarquias absolutistas e estabelecer a ordem que havia antes de Napoleão Bonaparte bagunçar todo o mapa e chutar todas as dinastias. Então agora eles querem reconduzir as antigas dinastias ao poder e por isso agora nossos Bourbons foram reconduzidos ao poder com o nosso rei Luís XVIII. Luís XVIII já assume como um rei idoso já, tá? Ele já era velho. Luís XVIII era um dos irmãos de Luís XVI, né? O que aconteceu? Luís XVI foi decapitado, Luís XVII ainda era criança, por isso não assumiu o trono. Luís XVII, durante a Revolução Francesa, o pequeno Luís XVII foi preso no calabouço. Ele acabou não resistindo aos maus tratos da Revolução, acabou morrendo na prisão. E daí o único Bourbon que ainda tinha ali da linhagem era o irmão, né? Pegaram o irmão, botaram, mas que já era um rei velho, só que ele fez um governo moderado, tá? Luís XVIII fez um governo moderado, porque o cara viu o irmão perder a cabeça, ele não é tolo de ficar provocando as pessoas, né? Esse cara acompanhou todo o processo napoleônico e por isso ele não vai chegar provocando, porque ele não é tanso, tá? Tanso era o irmão dele. Luís XVIII morre e agora assume o Tanso, o irmão, o Carlos X. Esse cara aqui quer concentrar todos os poderes na sua mão, porque ele quer mandar como um absolutista, tá? E daí o que acontece, né? Carlos X, católico fervoroso, acabou por adotar medidas autoritárias. Só que o lance é o seguinte, esse cara ele não entendeu que ele estava no século XIX e que a França já havia passado por muitas mudanças, um longo processo revolucionário que vinha desde o final do século XVIII, tá? E passado por um longo processo napoleônico, ou seja, cara, você não deve futucar. Tá? O mundo já está dentro da Revolução Industrial, as pessoas estão ouvindo rádio, estão andando de locomotivas, e esse cara quer ser absolutista, ou seja, o que vai acontecer? Vai levar um pau, tá? A burguesia se junta contra a população civil e eles vão às ruas, passeatas, greves, barricadas. A população tomou as ruas, certo? Esse evento aqui pode ser lembrado por esse famoso quadro. As pessoas costumam confundir esse quadro aqui com a tomada da Bastilha e a Revolução de 1789. Não é. Esse quadro aqui, Delacroix, inaugura praticamente o estilo romantista, tá? Fazendo a retratação das revoluções de 1830, isso é século XIX, tá bom? E daí ele vai pintar esse quadro que se chama Liberdade Guiando o Povo, onde vocês têm a liberdade representada por uma mulher, né? A mulher, ela passa a ser o símbolo da república, tá? E essa mulher tá com os seios de fora, carregando a bandeira da França, enquanto ela está seguida, aliás, por várias categorias do povo aqui, né? Enquanto ela
caminha valentemente por uma pilha de cadáveres, né? E daí aqui tem o burguês acompanhando, aqui tem o operário acompanhando, aqui tem o estudante, né? Com a pastinha aqui, ó, a pastinha, as apostilas do Koch aqui tudo, né? Tá? O chapeuzinho de estudante todo, todos eles acompanhando a república para lutar pela liberdade do povo, marchando por cima de soldados monarquistas mortos, tá? Enfim, é isso daí, a vitória do povo. E aqui em cima o barrete frígio, né? Ela tá com a touquinha do sans-culottes aqui em cima, que passou a ser, para os franceses, o símbolo da liberdade. Então, nós temos a população que toma as ruas e o nosso Carlos X aqui cai do poder, né? Tancinho, tá? E daí, justamente para não ser decapitado, esse cara vaza, tá? Ele foge da França, se manda, né? Burro. E o que foi que aconteceu então? Nossa população tomou o poder. E agora, assim como aconteceu na Revolução Francesa, eles precisam agora achar uma nova forma uma nova forma de governo que não seja absolutista. E meu vizinho tá muito doido, tá berrando ali, ó, né? Tá loucaço aí. Daí, espero que eu não tenha entrado aqui, mas enfim, né? O que aconteceu é que agora a burguesia, né, que junto com o povo tomaram o poder, eles agora colocaram outro rei que não era Bourbon. O Carlos X foi o último da linhagem Bourbon, que é o símbolo do absolutismo, que eles querem acabar com isso de uma vez, e botaram alguém da linhagem Orleans, Luís Felipe d'Orléans, certo? Luís Felipe d'Orléans foi apelidado de o rei burguês, tá? O rei burguês, certo? Luís Felipe d'Orléans. Tudo bem? Esse cara aqui, então, agora colocado, empossado pela burguesia, vai fazer um governo para apoiar os burgueses, né? Luís Felipe d'Orléans, então, se torna um monarca constitucional. Significa que agora, né, ele vai governar junto ao parlamento, o parlamento que é burguês, vai fazer leis para proteger a indústria, para proteger o comércio, proteger os bancos, tá bom? Por isso que botei o dinheirinho caindo ali, né? Para você não esquecer, tá? Enfim, tudo bem. Só que esse governo burguês, obviamente, acaba deixando alguém de fora. Quem? As categorias mais pobres. O povo, os operários ficam de fora disso aqui. E por isso que nós não teremos um governo estável. Essa população pobre ela vai se revoltar. E por isso, alguns anos depois, nós tivemos ao longo de muita instabilidade, muitos protestos, muitos enfrentamentos, explode uma segunda onda de revoluções. A Revolução de 1848, e que foi conhecida como a Primavera dos Povos. Por quê? Vamos acompanhar o histórico. O governo de Luís Felipe I, tá? Que é o Luís Felipe d'Orléans, o rei burguês, desagradou as classes mais humildes, tá? E acabou desencadeando então uma outra onda de protesto que foi causada por uma guinada conservadora de Luís Felipe I, né, que no início governava junto com os burgueses, depois ele foi adotando posturas cada vez mais conservadoras. Nós temos aqui um governo com altíssimos impostos, falta de participação popular na política com a imposição e a manutenção do voto censitário, coisa que foi irritando a população com o passar do tempo, a falta de participação política e a repressão violenta a opositores, o que faz com que agora as pessoas estão ficando com raiva. Essa charge, por exemplo, aqui, foi feita por um artista chamado Millet, tá? E o Millet, então, ele gostava de fazer essas charges satíricas que mostra o nosso Luís Felipe I ali com o bocão aberto e a população levando sacos de trigo e dinheiro, né? E o cara engolindo dinheiro, engolindo trigo ali, certo? E daí o Luís Felipe não gostou nem um pouquinho dessa sátira, mandou o cara direto pra cadeia, tá? Certo? O que acontece, né? Tem alguns governantes autoritários que não aceitam crítica e ficam querendo prender ou entrar com processos contra chargistas e artistas que criticam o governo, né? Daí que aconteceu que daí explodiu, tá? A população enlouqueceu. Os operários então realizaram novos protestos, certo? A partir do momento, principalmente quando eles proibiram os banquetes, os banquetes, já vou falar disso aqui, tá? Nós temos aqui ó, as práticas de banquetes e barricadas que os operários faziam. A prática de banquetes ela foi proibida e por isso a polícia começou então a espancar os trabalhadores e todos eles endoidaram e agora eles tomaram o poder, tá? Essa insurreição, então, cercou Paris, eles ocuparam Paris, certo? Expulsaram o governo de lá, e agora nós temos o povo que toma o poder, por isso foi chamado de Primavera dos Povos, né? Isso foi apelidado assim porque seria o florescimento, foi o primeiro grande movimento organizado das classes operárias, essas classes operárias recém-nascidas, tá? Onde nós estamos agora no início desse momento de concretização da Revolução Industrial, certo? Então, pela primeira vez, a classe operária ela consegue tomar o poder na história, Primavera dos Povos. E nós tivemos a inclusão da pauta socialista,
ainda predomina bastante o socialismo utópico, tá? O socialismo científico já tinha, mas ele ainda tinha uma inserção. Karl Marx ainda não tinha um poder de influência tão grande assim. Ele ainda disputava muito espaço com outras ideologias, né? E por isso o socialismo utópico vai falar mais alto. E daí que aconteceu que no início nós tínhamos também muitos liberais que haviam iniciado essa revolta também junto com os operários, mas no meio dessa confusão esses liberais eles foram excluídos da sua participação, tá? A nossa Primavera dos Povos, como eu falei, que eu prometi para você que ia explicar e agora eu vou explicar, ela explode justamente quando eles proíbem os banquetes. O que é isso? Nossos operários franceses que moravam nos famosos cortiços, né, e nos bairros populares, que são esses prédios com os apartamentos minúsculos, né, e com essas ruas estreitas, chegavam nos fins de semana, esses operários eles se reuniam, fazendo grandes confraternizações, botando mesas aqui na rua, e daí cada um trazia um prato, eles se juntavam todos e ficavam celebrando, comendo, tá, bebendo, né? Eles traziam vinho, traziam cerveja e traziam suas comidas e ficavam celebrando e cantando. E isso aí acabou se transformando num grande ato de subversão, tá? Um grande ato de manifestação trabalhista, porque eles começavam a cantar hinos revolucionários, de protesto, gritar palavras de ordem, e disso aqui acabava desencadeando greves, acabava desencadeando passeatas, e isso começou a irritar as autoridades. E daí quando a polícia vinha, com a proibição dos banquetes, né, que a polícia vinha e saía espancando o trabalhador e virando mesa e, tá, e chutando a maionese para tudo que é lado, tá? Os trabalhadores então eles se indignaram com isso e começaram a resistir quase que espontaneamente, né, fazendo isso aqui, ó, tá? Isso aqui é as barricadas. Aqui a gente está vendo lenha, né? Bastante lenha que eles usavam para aquecer as casas nessa época, né? Tá? A lenha, bastante móveis aqui, carroça, né? Enfim, eles usavam tudo para bloquear as ruas. E dessa forma, as forças policiais tinham muita dificuldade de entrar e circular nos bairros por causa das ruas estreitas, tá? Tanto que depois, quando veio o projeto de modernização urbanística de Paris, o que eles fizeram? Demoliram tudo e alargaram as ruas. Para justamente, entre outros motivos de saúde também, para evitar tanta proliferação de epidemia, melhorar a ventilação, mas também para evitar que operários conseguissem fazer barricadas e bloquear a entrada da polícia, tá? Então, o que acontece? Com a proibição dos banquetes, tu entendeu? Tá? A proibição dos banquetes, na verdade o governo está proibindo os trabalhadores operários de se reunirem, de se organizarem, porque isso estava gerando manifestações, e daí os operários então vão se revoltar e através das barricadas eles cercaram a cidade de Paris, tá? Certo? Aqui uma charge da época, tá? Ó um operário aqui, ó a boininha também, sans-culottes. Sans-culottes gostavam de andar com sabre, né? Os sans-culottes eles viraram o grande símbolo da liberdade, né? Certo? Então aqui o sans-culottes chutando o rei Luís Felipe, dando uma bica no cara. Ah, vai te ferro, prende a lume. Gostou do meu francês, velho? Vá se pendurar em outro lugar, tá? Vai explorar outras pessoas e parasitar outras pessoas, diz o operário, chutando o cara, né? E aqui um monte de. É um canto, né? Digamos assim, uma poesia, né? Trabalhista aqui, com palavras de ordem e tudo. E ali atrás o papo tá tenso, hein? Olha aqui, ó. Né? Enfim, isso aqui vai entrar para um projeto de tentativa de governo socialista, tá? Nós temos aqui um dos líderes mais influentes, chamava-se Louis Blanc, considerado socialista utópico. Ele tenta realizar o seu projeto de oficinas nacionais, bem parecido com aquela ideia do socialismo utópico, que a gente vai estudar melhor um pouco mais adiante, de criar uma sociedade igualitária. Os socialistas utópicos eles pensavam num mundo onde nas fábricas todos os trabalhadores ganhassem a mesma coisa que os patrões. E dessa maneira eles criariam uma sociedade justa e igualitária, né? E ele vai criar então as oficinas nacionais, que deveriam ser fábricas autossuficientes, mas no meio dessa grande confusão revolucionária, o projeto foi um tremendo de um fracasso, tá? E daí o que aconteceu? Que esses operários cercados em Paris, e daí agora com várias divisões internas brigando entre si, e principalmente agora começa a chegar a pobreza, começa a chegar a fome, porque no meio dessa revolução você tem uma crise produtiva, né? Certo? Uma crise de mercado, enfim. E as pessoas agora começam a passar fome, e daí a nossa revolta ela começa a definhar por motivo de divisões internas, né? E também com o enfraquecimento e a radicalização, as mortes e a violência excessiva, né? Então, com a deposição de Luiz Felipe, o nosso governo operário, tá? Estabeleceu o que a gente chama de Segunda República Francesa, ou seja, a Primavera dos Povos, a Revolução de 1848, estabelece a Segunda República Francesa,
extinguem, esses operários extinguiram a pena de morte, criaram o voto universal, tá? Acabaram com o voto censitário, criaram a liberdade de imprensa, a liberdade de greve, né? Mas foi tudo de curta duração. A Revolução de 1848 ela foi muito profunda, ela teve impactos gigantescos. Os operários quase tomaram o poder, não só na França, mas essa onda ela se proliferou e gerou protestos trabalhistas na Europa inteira, na Áustria, na Itália, tá? Mas o que foi que aconteceu? Ela veio rápido e colapsou rápido, tá? Ao mesmo tempo que os trabalhadores chegaram a tomar poder aqui na França, a revolta veio rápido e colapsou rápido. Por quê? Divisões internas levaram a guerras civis, e daí isso acaba levando a uma radicalização da violência. Os conflitos ideológicos entre os liberais, a burguesia que estava junto no começo, defendendo o ideal liberal, várias linhagens de socialismo, os monarquistas tentando resistir. Então a briga entre essas ideologias acabou enfraquecendo o movimento, que por causa disso, dessa disputa de poder entre essas ideologias, tivemos um momento de radicalização, tá? Assim como ocorreu lá no período jacobino, né? Aqui também aconteceu isso também. E essa violência acaba afastando aquelas pessoas mais moderadas, né? Os protestantes mais moderados acabam desistindo da revolta por causa do excesso de violência. E daí o que acontece? Nós temos aqui, ó, os impactos da Revolução de 1848. Quais foram os impactos aqui? Espalhou-se pela Europa, enfraqueceu o absolutismo austríaco, tá? Porque isso acabou desencadeando revoltas liberais lá na Áustria também, disseminou o nacionalismo, favoreceu as unificações da Alemanha e da Itália, ou seja, as unificações da Alemanha e da Itália são essencialmente as populações se voltando contra os reis que controlavam aquelas regiões, ou seja, nós estamos vendo a falência total, e 1830 e 1848 estão derrubando definitivamente o Congresso de Viena e a restauração absolutista. E chegou a ter impactos aqui no Brasil, a Revolução Praieira, veja que coisa louca. A Revolução Praieira do Brasil, de 1848, do mesmo ano, né? Quando chegou as notícias aqui, por isso que aqui na Praieira, que ela começa também como uma revolução liberal, aqui na Praieira depois aparece pela primeira vez nas revoltas aqui do Brasil o termo socialismo, tá? A ideia de criar uma sociedade igualitária com direitos iguais e propriedades iguais, né? Tá? Então o que acontece? A radicalização da revolta e a falta de integração entre os revoltosos levou ao desgaste e a burguesia reagiu propondo eleições com o voto universal. Tá? Então essa parte que interessa para nós agora, para nós entendermos o desfecho, os burgueses chegaram para os operários que já estavam cansados e machucados, violência, fome, etc., miséria, epidemias, no meio daquela cidade destruída, e a burguesia falou, ó, trabalhadores, o que vocês querem? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma versão democrática, já que vocês querem então mais participação, a gente cria eleições livres. Opa, só se for agora. Então a nossa classe operária vai aceitar a proposta de eleições, tá? E a gente teve então o quê? Nas eleições a vitória de quem? De um símbolo nacional, a vitória de Luiz Bonaparte, tá? Então, desejosos de estabilidade, os franceses resolveram recorrer à fórmula que já era uma fórmula conhecida, a fórmula da segurança, a fórmula do nacionalismo, de botar a ideia de defender a estabilidade da nação acima dos conflitos de classe. Luiz Bonaparte venceu as eleições, ele que era, pelo sobrenome, sobrinho de Napoleão Bonaparte, tu pegou? Venceu como candidato da burguesia, tá? E nós tivemos então a repetição do passado. Em 1852, ele como presidente resolveu extinguir a Segunda República Francesa e resolveu fundar o Segundo Império Francês. E se transformou no Napoleão III. O imperador Napoleão III, onde ele se autocoroou. Ah, o que está havendo aqui? Sim, exatamente. Temos aqui uma reedição do passado. Copiando o exemplo do seu tio, ele quer restaurar a glória do Império Napoleônico e, obviamente, concentrar todos os poderes para si, porque ele quer ser o governante absoluto da França. Tá? Então nós temos aqui o Império Francês. Temporada 2. Mas será que Luiz Bonaparte, ou agora Napoleão III, vai conseguir ter a mesma glória que o seu tio, né? O nosso Napoleão Bonaparte, que dominou a Europa Ocidental inteira e que matou o seu exército lá na Rússia? Enfim, vamos ver. Tá? Isso aí é o que a gente vai ver adiante. Então aqui um rápido resumo, só para fixar na sua mente o que está acontecendo agora na primeira metade do século XIX. 1815 nós tivemos, após a morte de Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena com Luís XVIII, voltando à França. O que acontece?
Após o Congresso de Viena, tivemos uma tentativa de restauração do absolutismo. Isso aqui vai ser desastrado, porque nós temos uma burguesia super fortalecida, e isso acaba desencadeando uma revolução liberal, onde burgueses e operários se juntam para derrubar o rei. E como resultado, nós temos um sujeito chamado Luís Philippe d'Orléans, ou Luís Felipe I, tá, da França, que vai ser empossado. Ele não é Bourbon, ele é d'Orléans, é outra linhagem, vai ser colocado no parlamento, no poder, para exercer uma monarquia parlamentarista. E esse cara aqui vai governar em nome da burguesia, por isso foi chamado de rei burguês. Essa é a Revolução de 1830, tá? Uma revolução de caráter liberal. Esse governo de caráter liberal deixa a população trabalhadora fora da política, e por isso que os operários se revoltam e fazem a Revolução da Primavera dos Povos, a revolta de 1848, tá? E daí essa revolta de 1848 foi o florescimento da classe operária. Só que o que acontece? A instabilidade, a falta de um projeto consolidado, as divisões internas e a radicalização da revolta levam ao enfraquecimento da revolta, e que permite então que a burguesia volte ao poder com as eleições de Louis Bonaparte. Certo? A Revolução Liberal de 1830 pode ser representada pelo quadro Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Tá? E a nossa Primavera dos Povos, a Revolução de 1848, pode ser representada pela obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, certo? Uma das primeiras vezes, ou provavelmente a primeira vez, que a arte se ocupou de prestar atenção na classe operária, né? Certo? Porque antes não se faz arte de operário, não se pensa em registrar a história de operário. Pobre é um ser invisível, né? E pela primeira vez alguém está dando visibilidade numa obra artística para a classe operária. Tá bom? Consegue enxergar o histórico aqui? Você consegue explicar cada uma dessas fases aqui? Você que entendeu a matéria. Você que entendeu a matéria. Consegue explicar? Hã? Isso aqui? Congresso de Viena, bebê. Hã? A burguesia volta ao poder. Hã? Ah, tá, Luís Felipe, o rei burguês. Ah, mas os trabalhadores se revoltaram, tomaram o poder. Ih, radicalizou. Ih, a burguesia voltou ao poder. Isso não está lembrando muito uma coisa? Olha aqui, ó. Lá, se a gente for pensar, por que eu falei temporada 2 da Revolução Francesa? Faz o seguinte, isso aqui eu vou passar para você o esquema dessas revoluções que você estudou agora, mas eu vou falar como se eu estivesse lá atrás. Um belo dia eu tinha um rei chamado Luís XVI. Esse aqui é o 18. Luís XVI, lá atrás. Pensa no Luís XVI. O absolutismo. Aí me chega o terceiro estado e derruba o absolutismo. Tá? Aqui, não, o absolutismo. E chega o terceiro estado, a burguesia junto com a classe trabalhadora, e derruba o absolutismo. E daí funda a Assembleia lá na Revolução Francesa. Lembra da Assembleia? Em 1789, eles tomam a Bastilha, tá? Certo? Aí o que acontece? Depois da tomada da Bastilha, nós tivemos um governo burguês lá atrás. A Constituição de 1791, que criava o voto censitário, e a monarquia parlamentarista. Tá? E depois isso acaba desagradando a classe trabalhadora, que toma o poder e radicaliza. E nós tivemos uma radicalização que acaba conduzindo ao excesso de violência no governo de Robespierre. Robespierre guilhotinou todo mundo na Revolução Francesa. Tá? E daí depois disso, com a radicalização, os jacobinos se enfraquecem, e daí os girondinos retomam o poder e conseguem colocar um Napoleão Bonaparte no poder. Napoleão Bonaparte toma o poder, governa em nome da burguesia, mas um belo dia resolve se autoproclamar imperador e centraliza todos os poderes em torno de si. Certo? Significa, isso aqui, curiosamente, eu posso estudar como se fosse a mesma Revolução Francesa do século XVIII, só que agora na sua versão, na sua roupagem do século XIX, a versão 2. Entendeu? Né? Não é legal? A história parece que se repetiu aqui, né? Gente, muito obrigado por hoje, tá? É isso só. E daí, logo abaixo, nós temos mais exercício aqui. Você já sabe como funciona. Vira o slide, aperta liga gabarito, né? E eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? Ok? Faça seus exercícios do estudo. Estude bastante, muito, muito, muito. E traga todas essas dúvidas que eu espero você no plantão, tá bom? Tchauzinho pra você. Tchau, fui.